Graça e paz. Nós estamos estudando o livro, a Epístola de Tiago, e agora estamos no capítulo 1, verso 5, e trabalharemos do verso 5, eu creio que até o verso 8 nesta noite. Nós já estudamos sobre quem é o autor, que é Tiago, meu irmão de Jesus, para quem Tiago escreve, que eram judeus crentes cristãos, e ele está escrevendo esta carta para confortar, consolar, trazer força, ânimo àqueles que estavam passando por tribulações, por perseguições, por dias maus, dias tempestuosos. Na última aula, nós trabalhamos do verso 2 ao verso 4, falando e relembrando que as provações não são para o nosso mal. As provações são para que sejamos aprovados, e aprovados nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Então, lembre-se que as provações não são para a nossa destruição, mas para a nossa salvação e a nossa caminhada para glorificar o nome do Senhor. Agora, como nós podemos passar pelas provações, pelas adversidades e não negar ao Senhor, e não dizer ou reclamar do Senhor? Porque tem muita gente que, em meio às provações e às adversidades, reclamam do tempo, reclamam do dia e reclamam de Deus, dizendo: eu recebi Jesus, eu deixei tudo por Jesus e agora estou passando por essa situação. E reclamam de Deus, colocam a culpa dos problemas em Deus. Me fez lembrar, há um desenho muito antigo, os mais experientes vão lembrar desse desenho, que era o Leão da Montanha. Esse leão era o Lipe, e ele tinha um amigo, que era uma hiena, Hard. E há um desenho desses, um desses dias, em que eles estão em um barco em alto mar. Nesse barco em alto mar, Lipe, o leão, ele vê uma ilha e diz para Hard: há lá uma ilha, estamos salvos. Hard diz: ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, lá deve ter canibais. Bom, tem gente que é assim, vê as oportunidades, as bênçãos de Deus, mas mesmo assim continuam com o seu coração negativo, continuam com o seu coração para baixo. Sabe aquelas pessoas que se aproximam da gente e sugam a nossa alegria, trazem a gente tristeza como elas vivem? Essas pessoas, elas precisam de maturidade, precisam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, eu quero dizer que, se você é cristão, que foi alcançado pela graça, vivendo os dias maus, as adversidades, porque todos nós vamos viver dias maus, dias adversos, provas e até mesmo tentações, nós vamos ver nas próximas aulas, nós devemos ter um ânimo, nós devemos ter uma esperança, confiança, e como disse mesmo o Tiago no verso 2, nós devemos ter alegria e contentamento no nosso coração. Como nós podemos evitar de sermos negativos e termos os nossos corações fechados para a vontade de Deus? É o que diz o verso 5. Acompanhe comigo o verso 5. Ele diz assim, o verso 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, aqueles que diante das adversidades sucumbem, é porque lhes falta sabedoria. Nós precisamos ser sábios. O que é a sabedoria? Sabedoria não é apenas o saber. Por exemplo, nós temos pessoas que têm um conhecimento matemático, um conhecimento científico, conhecimento histórico. Isso não é sabedoria. Sabedoria é colocar em prática ou na prática e de forma boa, agradável, aquele nosso conhecimento. Entendam, então, sabedoria é viver bem, é pegar aquilo que nós
temos como conhecimento, como aprendizado e exercitar isso bem no nosso dia a dia. Um exemplo disso, há pessoas que leem as Escrituras, e nós devemos ler as Escrituras. Há pessoas que conhecem as Escrituras muito bem, mas conhecem e não praticam. Se essas pessoas leem as Escrituras e não as praticam, elas não são sábias. E muitas pessoas não são sábias, porque têm o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático, o colocar aquilo que sabem em prática, elas não conseguem. Então, Tiago vai dizer que para que eu consiga viver uma vida boa, eu preciso ser sábio. Que tipo de sabedoria é essa? Não é a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Nós estamos falando sobre coisas espirituais. Tiago está escrevendo para cristãos que estão passando por adversidades. Portanto, nós precisamos ser sábios para, em meio às adversidades, conseguir colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante da adversidade, da tempestade, nós precisamos trazer isso à memória e não nos desesperarmos, porque sabemos que aquilo que estamos vivendo é para o nosso bem e para a glória de Deus. Então, Tiago diz que aqueles que lhe falta a sabedoria, e aí eu posso usar um paralelo com aquilo que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que o crente, o cristão, ele precisa ser maduro, precisa amadurecer, precisa crescer no conhecimento e na graça. Então, sabedoria tem a ver com essa maturidade. Então, para que nós possamos, ainda em meio às adversidades, sermos alegres e contentes e úteis ao Senhor, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria que Tiago diz que não vem das coisas terrenas, não vem da nossa própria inteligência, mas ela é um dom de Deus. Se ela vem do Senhor, nós devemos pedir ao Senhor. Ele diz, Tiago, peça a Deus. Se queremos ser sábios, se queremos ter sabedoria, se queremos ter atitudes corretas em meio às decisões que nós precisamos tomar, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus a sabedoria divina. Por quê? O texto continua. Ele diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. O que Tiago está dizendo é o seguinte: Deus, ele quer trazer sabedoria, Deus, ele quer dar maturidade ao cristão, e nós temos que pedir, e ele dá com liberalidade. Se você pedir, Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Mas tem pessoas que não são sábias o suficiente, ou humildes o suficiente para reconhecer que precisa do Senhor, precisa de Deus para que consiga resolver as situações da sua vida. Tiago está dizendo para você e para mim, você pode pedir, eu devo pedir, que Deus está disposto a me dar com abundância e não nega esta sabedoria. O verso 6, ele insiste com o dever que você temos de buscar ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 6, peça-a. Ele está falando sobre sabedoria, e aí um adjetivo para sabedoria é maturidade. Então ele está pedindo maturidade, ele está dizendo, você tem que pedir ao Senhor sabedoria, e ele vai insistir, peça, porém com fé.
E aí, então, mais uma vez, nós vamos relembrar que Tiago, ele é um teólogo. Sim, é verdade. Ele conhece muito de teologia, que é o conhecimento de Deus. Teologia é a arte de conhecer, de se aprofundar naquilo que é a vontade de Deus. Tiago é um teólogo, mas é um teólogo que quer mostrar que o crente que recebe o Evangelho, que o crente que recebe a palavra, o crente que lê a palavra precisa viver esta palavra. Então ele diz que nós devemos pedir com fé, porque, obviamente, haviam pessoas que faziam seus pedidos, mas não crendo que poderiam ser alcançar, algo que se tornava apenas algo diário, algo que era comum. Eu tenho que orar. Ok, eu vou orar, mas não com vida, não com certeza. Muitas pessoas, ao orarem, oram assim, duvidando de Deus. Oram não com a plena certeza de que aquele que está ouvindo, ele está disposto a dar o galardão por aquilo que eu estou clamando. A oração se torna mecânica, quase que uma reza. Essa pessoa, ela é duvidosa, ela não tem a certeza de que Deus vai atender, e nós precisamos crer que Deus está disposto a atender as nossas orações. Ele diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então Tiago, ele vai mostrar e dizer: olha, se você orar com a fé duvidosa, se você não tiver uma fé concreta que Deus está disposto a atender a sua oração, você é comparado a uma onda, a onda do mar. Já viu a onda do mar? Ela, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, a nossa fé, ou a fé daquela pessoa que duvida, é como essa fé. Um dia ele acorda e diz assim: eu sou o vencedor, eu vou vencer as adversidades, eu vou vencer com Deus ao meu lado, eu vou ser uma pessoa melhor. E ela ora a Deus e acredita que Deus vai lhe abençoar, lhe transformando numa pessoa melhor, mas no outro dia, porque demorou, segundo o seu coração, aquilo acontecer, no outro dia ela já está duvidosa daquilo que ela pediu. Nós não podemos duvidar. Ore com fé, peça a Deus com fé, não duvidando. Lembre-se que Jesus disse que nós devemos bater, nós devemos insistir, nós devemos persistir até que a porta seja aberta. Aqui nós estamos falando sobre sabedoria, sobre maturidade. Eu preciso insistir e persistir com Deus nesse propósito, até que eu me torne uma pessoa segundo o coração de Deus. No verso 7, ele continua a fazer essa comparação daquela pessoa que duvida no seu coração, que ora duvidando. Ele diz no verso 7, não suponha esse homem, ou seja, o homem duvidoso, o homem do verso 6 que pede, porém com dúvida no seu coração, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, um alerta: aquele que não ora com fé, aquele que não ora acreditando, aquele que não pede ou que pede duvidando no seu coração, saiba, Deus não vai atender. É isso que ele diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. O cristão não pode ser vacilante, oscilante na sua fé. E aí ele vai encerrar isso dizendo no verso 8: homem de ânimo dobre. Aqui é uma palavra grega que conota duas almas distintas, ou duas cabeças. Então, esse homem que é inconstante, que duvida, é como alguém que tem duas almas. E ele vai dizer: inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos.
Eu quero encerrar essa aula dizendo a você que você precisa ter fé. Você é chamado a crescer na graça e no conhecimento. Você é chamado a tornar-se um crente maduro, um crente que vive para a glória do Senhor. E para que você possa alcançar esse patamar, para que você possa alcançar essa maturidade cristã, essa piedade cristã, você deve de forma constante pedir a Deus. Saber que se depender de você mesmo, do seu conhecimento teológico, pelo menos naquilo que diz respeito à letra humana, você não alcançará nada. Sabe por quê? Porque no verso 16 e 17, nós somos alertados por Tiago sobre a seguinte verdade: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então ele diz, aqueles irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se você quer se tornar alguém melhor, e eu creio que você quer se tornar, porque nós nascemos de novo. Nascer de novo não significa perfeição. Nascer de novo significa ter o Espírito Santo no coração. E nós precisamos crescer, nós precisamos progredir, nós precisamos ser melhores do que fomos ontem. E para isso, nós precisamos buscar o Senhor, buscar Ele de toda a alma, conhecimento e entendimento. Nós precisamos buscar a Ele com perseverança. Sabe por quê? Porque só Ele, que é o Pai das luzes, só Ele que é o doador, o abençoador, pode te dar muito mais do que você sonha e imagina. Você já tem sido abençoado, mas você tem que entender e compreender que você tem que se humilhar diante do Senhor e então suplicar a Ele por sabedoria e maturidade. Lembre-se que Tiago está falando para crentes que precisam viver uma vida para a glória de Cristo. Você e eu, um tempo presente, um tempo em que a igreja tem sido atacada, mas que a igreja tem também deixado muito a desejar. Muitos cristãos inconstantes, imaturos, têm deixado de fazer a vontade de Deus. Mas eu e você, por amor a Cristo, precisamos fazer a vontade de Deus. E para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Peça ao Senhor, insista, persista, porque Deus quer que você faça como Paulo diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu sigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus fortaleça o seu coração. A partir da próxima semana nós vamos trabalhar o verso 9 até o verso 13. E ali nós vamos ver algumas outras verdades que nos são maravilhosas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus.